Olá, eu sou a Vanúbia, estamos na leitura do livro Contentamento, de Nancy Wilson. Este é o capítulo 4, Piedade com Contentamento. O contentamento tem muitos aspectos, os quais demandam nossa atenção. Antes de tudo, é fundamental aprender a identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento que tenha entrado em nosso coração. Outra questão importante é aprender a reconhecer e a resistir à tentação de estar descontente. Um terceiro ponto de grande importância é substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão. Nada disso é fácil, e cada ponto exige determinação, atenção, oração e prática. Lembre-se de que somos alunos aprendendo uma nova habilidade e que isso exigirá concentração e esforço. Quando encontramos contentamento, encontramos algo de muito valor. O livro de Jeremiah Burroughs chama isso de uma joia rara. E o que é o espírito manso e tranquilo, descrito por Pedro, senão a descrição do contentamento, o qual é de grande valor diante de Deus, conforme 1 Pedro 3,4. Se Deus estima tanto o contentamento, nós deveríamos estar ainda mais ansiosas por adquiri-lo. Consideremos o que o próprio Paulo escreve sobre contentamento em sua primeira epístola a Timóteo. Em 1 Timóteo 6, de 1 a 5, Paulo descreve os falsos mestres e diz a Timóteo que se afaste deles, que, entre aspas, supõe que a piedade é fonte de lucro, no verso 5. Em contraste a esse tipo de fonte, está o verdadeiro ganho do contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6, 5 a 7. Parece que algumas pessoas fingem ser piedosas para que consigam fazer bons negócios na igreja. Paulo diz que essas pessoas são homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Piedade não é uma maneira de ficarmos ricas. É verdade que a boa e piedosa prática dos negócios, combinada a uma sólida ética cristã no trabalho, dará, sem sombra de dúvidas, frutos. Mas a piedade não deveria ser vista como um meio de se obter prosperidade. Sim, uma vida correta a manterá livre de muitos problemas, mas ela não lhe proporcionará a vida eterna. E o velho ditado, entre aspas, dessa vida você não leva nada para o túmulo, é um conceito bíblico. Não viemos a este mundo, e quando morrermos, deixaremos para trás tudo aquilo que adquirimos. Apesar disso, aqui está algo que podemos levar conosco: a piedade com contentamento. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. 1 Timóteo 4, 8. A piedade é benéfica para nossa alma, tanto agora como no porvir. E se acrescentamos algum contentamento à piedade, Paulo diz que trata-se de um grande ganho, um enorme lucro. Logo, o contentamento deve ser associado à piedade, e a piedade está associada à obediência aos mandamentos de Deus. Mas voltemos a 1 Timóteo 6 e sigamos o argumento de Paulo sobre não levar nada dessa vida. Entre aspas, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, 8, 10. O contentamento não pode coexistir com o desejo de ser uma mulher rica. A piedade deveria ser o nosso desejo, não a riqueza. O contentamento não pode coexistir com o amor ao dinheiro. Se desejamos ser piedosas e contentes, devemos abandonar esse amor e esse desejo pelas riquezas, pois são ciladas e problemas que certamente nos trarão muita aflição, Afinal, concupiscências insensatas e perniciosas levam a decisões estúpidas e míopes. E a concupiscência nunca se sacia, ela sempre deseja mais.
Essa é a razão pela qual vivemos em uma cultura de endividamentos. Sempre ouvimos que podemos ter algo agora e pagar mais tarde. A verdade é que não queremos abandonar o desejo de ser mulheres ricas. Nós gostamos desse desejo e de todas as fantasias alimentadas por ele. Apreciamos de uma forma maligna o fato de estarmos descontentes com o que temos e com o que não temos. Se assim não fosse, não estaríamos descontentes. Paulo diz que se tivermos comida e com o que nos vestir, deveríamos estar contentes. Você deve estar pensando, sério? Só isso? Mas eu consigo pensar num monte de outras coisas de que preciso para ficar contente. Uma cama confortável, um carro relativamente novo, uma casa espaçosa, aquecimento no inverno, um ar-condicionado no verão, móveis e acessórios, eletrodomésticos e conveniências. E muito, muito mais. Exatamente. Mas antes que Paulo chegasse a sequer mencionar esse ponto, Jesus já havia tratado da nossa necessidade de comer e de se vestir. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste, que sabe que necessitais de todas elas, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31, 33. Consideremos por um momento esse tópico sobre comida e vestimenta. Deus tem nos alimentado e nos vestido desde o momento que nos saímos do ventre. Cremos que Ele continuará a fazer isso? É claro que cremos, mas nos preocupamos com muitas coisas, bem como Marta, e não nos contentamos somente com a comida e a vestimenta. Queremos roupas novas, mais roupas bonitas, porque ao invés de enxergarmos as roupas como algo para cobrir a vergonha da nossa nudez, nós as enxergamos como um sinal de condição, de posição, uma fonte de alegria ou uma maneira de competir e de aparecer. E quanto à comida? Estamos satisfeitas com a comida que comemos? Ou o que cozinhamos e servimos? Ou estamos cansadas disso como os israelitas no deserto? Pois temos todo tipo de comida desse mundo disponível em inúmeros restaurantes e lojas, um vasto número de revistas, livros, programas culinários e sites da internet para nos entreter e nos inspirar. Essas coisas nos fazem mais satisfeitos com o que temos? Ou elas nos deixam inquietas com o que temos e criando um desejo por aquilo que não temos? Por vezes é revitalizante, relaxante e inspirador folhear uma revista ou navegar por um site na internet para ver roupas, móveis, comidas. Mas sejamos honestas, essas coisas também podem ser uma cilada e um pecado se nos deixarmos tropeçar no descontentamento ou se as deixarmos alimentar uma atitude de insatisfação já existente em nós. Olhamos para um manequim e nos imaginamos ficando tão bonitas quanto. Depois nos olhamos no espelho e ficamos frustradas e insatisfeitas. Olhamos para a linda casa, para aqueles quartos ou aqueles jardins exibidos em um site. Depois olhamos para os nossos móveis e logo murmuramos com insatisfação. Nós reclamamos interiormente, nós murmuramos exteriormente. Esse tipo de coisa pode tirar mulheres do seu trabalho e torná-las interna e externamente ociosas. Muitas horas podem ser gastas navegando em sites enquanto suas casas são negligenciadas. Sem tentar enxergar, mas, em certo sentido, essa atitude pode ter mesmo o efeito da pornografia. Ela é alimentada pela cobiça, pelo descontentamento e pela insatisfação. Mas ela não para por aí. A comida e a vestimenta são presentes de Deus a serem desfrutados. O que você tem no armário da cozinha? Seja criativa e glorifique a Deus com o que você tem. E esteja contente. O que você tem no guarda-roupa? Seja criativa e glorifique a Deus com o que você tem. E esteja contente. Isso não significa que não podemos ter armário ou guarda-roupa cheios, mas que devemos estar contentes se temos o que comer e com o que nos vestir no dia de hoje. Esse é o padrão do contentamento. Nós todas passamos por esse teste. E Paulo chega a dizer que nem mesmo precisava de tudo isso para que estivesse contente.
Se tentarmos encontrar satisfação em roupas novas, ou em cardápios, ou em contentamento, o contentamento terá curta duração e por fim ficaremos frustradas. O contentamento duradouro torna-se ilusão quando o buscamos naquilo que comemos e vestimos. Em especial, as mães têm muito o que fazer para manter suas famílias alimentadas e vestidas, mas devemos estar determinadas a fazer isso de coração contente e agradecido, não desejando riquezas e possuir mais coisas, mas sendo agradecidas pelas milhares de refeições e pelos muitos armários com roupas que dia após dia Deus tem concedido a nós e a nossas famílias ao longo dos anos. Ele vem suprindo nossas necessidades de modo fiel e Paulo diz que deveríamos estar contentes. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. O que você possui? Esteja contente com isso. Isso significa que não podemos orar por uma cama confortável ou por uma máquina de lavar que funcione? É claro que podemos, mas nos enganamos se pensamos que adquirir essas coisas nos trará contentamento. Elas não trarão. O nosso contentamento não pode se basear no fato de termos ou não alguma coisa. Temos comida e vestimenta. Escolhamos estar contentes. Assim, quando Deus nos abençoar com mais e mais coisas, estaremos em uma posição de continuar gratas e contentes. Não estamos correndo atrás dessas coisas, estamos apenas desfrutando das bênçãos que provêm das coisas e sendo gratas a Deus. Pelo contrário, o nosso contentamento está nele e não nas coisas. Lembre-se de que o nosso contentamento está fundamentado nas promessas de Deus. Isso é piedade com contentamento. Por sua vez, é grande ganho, grande lucro. Então, atenção. Preste atenção em cada descontentamento que tem tentado ganhar espaço em seu coração. Abandone-os e agradeça a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Ore para que você perceba quando estiver sendo tentada ao descontentamento. Aprenda a dizer não. Substitua o descontentamento pela gratidão. Lembre-se das promessas de Deus e da sua fidelidade. Deus lhe deu o poder para fazer isso. Continuamos no próximo capítulo.